Artigo 145 da Constituição. Parágrafo 1º. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos e identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. As questões vão incluir, além dos impostos, as taxas e as contribuições, tornando a afirmativa errada. Parágrafo 3º. O Sistema Tributário Nacional deve observar os princípios da simplicidade, da transparência, da justiça tributária, da cooperação e da defesa do meio ambiente. Nada de proteção dos pequenos empreendimentos rurais. Parágrafo 4º. As alterações na legislação tributária buscarão atenuar efeitos regressivos, e não os efeitos progressivos. Artigo 158 da Constituição Federal, pertencem aos municípios. 1. O produto da arrecadação do Imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem. 4 a 25%, 25%. Do produto da arrecadação do Imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. Tese no tema 42 de repercussão geral. A retenção da parcela do ICMS constitucionalmente devida aos municípios, a pretexto de concessão de incentivos fiscais, configura indevida interferência do Estado no sistema constitucional de repartição de receitas tributárias. O repasse da cota constitucionalmente devida aos municípios não pode sujeitar-se à condição prevista em programa de benefício fiscal de âmbito estadual. Limitação que configura indevida interferência do Estado no sistema constitucional de repartição de receitas tributárias. Parágrafo 2º. As parcelas de receita pertencentes aos municípios mencionadas no inciso 4b, IBS incluído pela Emenda Constitucional 132 de 2023, serão creditadas conforme os seguintes critérios: 1 a 80%, 80% na proporção da população. 2 a 10%, 10%, com base em indicadores de melhoria nos resultados de aprendizagem e de aumento da equidade, considerado o nível socioeconômico dos educandos, de acordo com o que dispuser lei estadual. 3 a 5%, 5%, com base em indicadores de preservação ambiental, de acordo com o que dispuser lei estadual. 4 a 5%, 5%, em montantes iguais para todos os municípios do Estado. Artigo 156 da Constituição Federal, compete aos municípios instituir impostos sobre 1. Propriedade predial e territorial urbana, IPTU. 2. Transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso de bens imóveis, por natureza, ou a cessão física e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição, IT. 3. Serviços de qualquer natureza, não compreendidos no artigo 155, segunda, definidos em lei complementar, ISS. Atributos fiscais, cobrados com finalidade meramente arrecadatória, para prover os cofres públicos de recursos aptos a custear o aparelho estatal. Exemplo, imposto de renda. B. Tributos extrafiscais, instituídos pelo Estado com objetivos predominantemente sociais ou políticos, e não com a simples finalidade de obter recursos financeiros. Tais tributos atuam estimulando ou desestimulando comportamentos do contribuinte. Exemplo, imposto territorial rural progressivo para desestimular propriedades improdutivas. C. Tributos parafiscais, arrecadados por pessoa diversa daquela que detém a competência constitucional para sua criação. Exemplos, contribuições sindicais e anuidades dos conselhos de classe. Em relação ao Imposto sobre Bens e Serviços, IBS,
e a Contribuição Social sobre Bens e Serviços, CBS, a Constituição Federal, em seu artigo 149-B, que foi incluído pela reforma tributária, estabelece que esses impostos dividirão as mesmas regras em relação aos fatos geradores, bases de cálculos, entre outros, inclusive em relação às imunidades. Não se admite a concessão de benefícios fiscais em relação à CBS e ao IBS, ressalvados os incentivos que estejam expressamente previstos no texto constitucional. Artigo 156-A. Lei complementar instituirá imposto sobre bens e serviços de competência compartilhada entre Estados, Distrito Federal e municípios. Parágrafo 1º. O imposto previsto no caput será informado pelo princípio da neutralidade e atenderá ao seguinte. Inciso 10. Não será objeto de concessão de incentivos e benefícios financeiros ou fiscais relativos ao imposto ou de regimes específicos, diferenciados ou favorecidos de tributação, excetuadas as hipóteses previstas nesta Constituição. A reforma tributária não estabeleceu a obrigatoriedade de recolhimento unificado, mas sim a faculdade, de modo que o IBS e o CBS poderão ser recolhidos de forma separada, conforme prevê o parágrafo 2º do artigo 146 da Constituição Federal. Artigo 146, parágrafo 2º. É facultado ao optante pelo regime único de que trata o primeiro apurar e recolher os tributos previstos nos arts. 156. A e 195, v nos termos estabelecidos nesses artigos, hipótese em que as parcelas a eles relativas não serão cobradas pelo regime único. Veja bem, a reforma tributária trouxe a unificação de impostos, IVA dual, de modo que a arrecadação de 5 tributos, ICMS, ISS, IPI, PIS e COFINS, serão unificados em uma única cobrança. O IBS substituirá o ICMS e ISS. Por sua vez, para criar o CBS, será extinto o PIS e o COFINS. Nas palavras de Eduardo Sagbag, 2025. A CBS substituirá o PIS e a COFINS, enquanto o IBS substituirá o ICMS e o ISS. Do ponto de vista cronológico, a CBS será totalmente implementada, com alíquota cheia em 2027, logo, PIS e COFINS terão existência em nosso sistema até dezembro de 2026. Por sua vez, o IBS terá implementação integral em 2033, o que significa dizer que ICMS e ISS farão parte de nossa rotina tributária até dezembro de 2032. A finalidade do IS, Imposto Seletivo, será substituir o IPI, a bem da verdade desidratá-lo, o qual continuará existindo apenas para assegurar o diferencial competitivo de certos produtos na Zona Franca de Manaus. Como se sabe, a extinção do IPI poderia gerar consequências bastante comprometedoras para a Zona Franca de Manaus. No âmbito da União, a instituição de contribuição extraordinária dos servidores públicos ativos, dos aposentados e dos pensionistas é uma medida facultativa para o equacionamento do déficit atuarial. O ICCM, Imposto sobre Transmissão de Bens Causa-Mortes e Doação, é de competência dos Estados. Artigo 155, e da Confira, 88. E não há no artigo 158 nenhuma determinação de repartir o produto de sua arrecadação. Portanto, trata-se de receita que fica integralmente com os Estados. Artigo 156. Compete aos municípios instituir impostos sobre serviços de qualquer natureza não compreendidos. 1. Operações relativas à circulação de mercadorias. 2. Sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal. 3. De comunicação. Ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior.